Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa próxima aula conforme o regramento do nosso plano de disciplina, aula posterior à semana do Ministério Público, que tivemos a satisfação de ter a oportunidade de participar na semana passada, e vamos dar andamento ao nosso conteúdo onde paramos, né? Nós paramos na aula anterior à semana do Ministério Público, no artigo 71, que trata do crime continuado, né? Nós abordamos naquela seara todo o contexto do crime continuado, trouxemos questões concursais, trouxemos abordagens doutrinárias e abordagens práticas e também baseadas no nosso Código Penal, tá? Bom, então, por óbvio, nós vamos seguindo a parte do conteúdo, nós vamos entrar hoje a partir do artigo 72, tá? Bom, o que o artigo 72 nos traz de interessante para o início de abordagem? Ela traz a questão das multas nos concursos de crime, tá? Bom, lembrando, né, algumas coisas a gente tem que sempre entender antes de abordar a parte sintética e direta do conteúdo, tá? Bom, o que nós temos que entender antes de falar especificamente sobre as multas, tá? Bom, no concurso de crimes, lembrando vocês que no concurso de crimes é quando existe mais de um crime que veio a ser executado, ou seja, existe dois ou três ou mais crimes praticados na mesma ação. Então vai ser agregada o contexto da pena desses crimes para termos o somatório final da pena do cidadão, tá? Bom, mas quando a gente fala da multa no contexto do crime, o que nós temos que interpretar da questão da multa, né? Existem umas situações imperativas nesse contexto, né? O que seria? Primeiro a gente tem que falar o seguinte, as penas de multa no concurso de crimes vão ser aplicadas distintas e integralmente, tá? Ou seja, se eu falei que no concurso de crimes eu tenho mais de um crime cometido e esse concurso dos crimes vão se unificar para chegar à pena final, cada crime vai ter sua multa aplicada respectivamente pelo crime cometido e integralmente efetivada, tá? Quando nós nos depararmos com o concurso formal de crimes, as multas simplesmente vão ser somadas, tá? Ele cometeu 2 crimes, a multa é R$1.000, a outra é 2, então ele vai ter a pena X e R$3.000 de multa a ser cumprida, tá? Então, essa é uma parte importante que tem que ser observada. Também no contexto da multa, nos apresenta na sequência a doutrina o erro na execução, tá? E para a gente ter o entendimento do que interessa da parte do erro da execução, ele também é chamado pelo latim de aberratio ictus, tá? É como se da origem da aberração, uma aberração jurídica, tá? É um erro de execução. Nesse contexto aqui interessa a gente ter grifado e entender isso, que é quando o agente comete em um delito ele atinge a pessoa, que ocorre quando ele não atinge a pessoa que ele pretendia. Ou seja, por uma aberração, tá? Um ato aberrativo, ele acaba atingindo uma pessoa que ele não queria. Ele planejou um ato, um alvo, e acertou outro ato em outro alvo, tá? Nós estamos diante de um erro de execução, também no latim chamado de aberratio ictus, tá? Bom, e aí existe ainda no entendimento doutrinário com relação a isso, o caráter compreensível de que é quando a gente não se engana quanto à identidade da pessoa, mas quanto ao alvo. Não entendi, professor, explica melhor. Ele conscientemente está achando que aquele alvo é aquela pessoa que ele quer matar, que ele quer atingir, que ele quer prejudicar. Então ele não se engana quanto à identidade, porque para ele a identidade é daquela. Eu pretendo alvejar o Tunico, mas eu estou vendo aquele cara é o Tunico, mas eu me enganei, mas eu mentalmente, dolosamente, é o Tunico, tá? Então ele erra o alvo, mas a intenção é aquela pessoa, tá? O efeito consequência foi o erro do sujeito passivo, mas o objetivo ele continua sendo o mesmo, tá? Bom, o erro da execução ele segue entrando no artigo 73, tá? E o artigo 73 nos traz umas interpretações muito interessantes sobre o erro da execução. Então, antes de entrar no artigo, eu estou abordando uma parte teórica do erro de execução para a gente ter um entendimento mais claro
do que nós estamos falando. Tá? Então, para repetir o que eu disse antes, o que se configura o erro de execução? É quando por um acidente ou um erro, tá, no uso dos meios de execução, ou seja, acidente ou erro no uso dos meios de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que ele pretendia atingir, ofender, ele atinge pessoa diferente. Uma pessoa diversa do que ele pretendia. Tá? Mas ele vai responder pelo crime como se tivesse praticado contra aquela pessoa que ele queria ter praticado. Tá? Onde está isso, pessoal? No parágrafo 3º do artigo 20 desse código. Tá? Lá atrás, para vocês terem... Tá? Mas, professor, e se no caso ele atingir a pessoa que ele queria e a pessoa que foi por engano? Uma bala pode pegar em um, em outro, enfim. Tá? Então, se ele atingir a pessoa que ele pretendia ofender, também ele vai responder pelo artigo 70 desse código. Lembrando vocês, o que diz o artigo 70 desse código? Concurso formal. Tá? Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não. Ou seja, no erro na execução, ele queria acertar o A, acertou o B. Mas em caso ele acertando o B e posteriormente acertando o A também, ele vai ter a configuração baseada no artigo 70 do Código Penal. Tá? Só para a gente ter um entendimento de como essa construção é feita na norma penal. Tá? E aí existe, pessoal, algumas questões que são muito debatidas por autores, em jurisprudências, por experts na área jurídica. Tá? E normalmente a primeira questão que surge é a seguinte: qual a diferença entre erro sobre a pessoa e erro de execução? Erro na execução. Então, uma pergunta muito frequente é essa: qual a diferença entre o erro sobre a pessoa e o erro na execução? Em uma situação, tá, nós estamos errando o alvo e a outra o modus operandi. Teoricamente seria isso. Tá? Bom, o erro na execução é quando o agente se equivoca e pratica o delito e comete um erro sobre a pessoa. Tá? Mas o agente executa o delito perfeitamente. E o erro na pessoa é quando ele tem um erro efetivamente na representação. Tá? Ou seja, o que nós temos que entender? Vamos lá para o artigo 73, para a gente entender isso mais detalhadamente. Erro na execução. Quando por acidente ou erro no uso dos meios de execução, eu falei, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge a pessoa diversa. Responde como se tivesse praticado o crime contra aquela, atendendo seu disposto no parágrafo 3º do artigo 20, que eu fiz referência antes, deste código. No caso, também atingir a pessoa que o agente pretendia ofender, aplica-se a regra do artigo 70 do Código Penal. Então, para voltar, nós temos que ter configurado e presente, tá, que se ele atingir só a pessoa errada, ele tem um encaminhamento. Se ele atingir a pessoa errada, mas também a pessoa que era o alvo, ele vai para o artigo 70 naquela configuração de punibilidade. Tá? Outra configuração de lembrete. Erro de execução e erro da pessoa errada. Erro de execução é quando ele erra a execução do ato. O ato dele, ele acerta a pessoa errada, mas pelo erro de execução. E o erro na pessoa é quando ele acerta a pessoa errada. Tá? Mas aí, professor, mas a execução e a pessoa não fazem parte do mesmo contexto criminal? Fazem, mas existem situações em crimes específicos que pode haver um caso em que pelo erro de execução ele acabe acertando a pessoa errada, mas também acerta, eu acabei de falar. Tá? Então esse é o detalhe. Mas a grosso modo, vamos falar aqui um português mais claro para vocês. Erro de execução e erro da pessoa já diz claramente o que nós temos que entender. Entendam que erro na execução é o contexto que nós temos que entender que quando a execução ocorreu e gerou um efeito causador ou um efeito posterior de caráter imprevisto. Por exemplo, eu queria acertar o Tunico, como eu falei antes, mas o Tunico tem um sósia. Maldito de um sósia, acertei. Então a execução foi errada. Tá? Por quê? Porque eu planejei todo aquele trâmite executório para acertar um cidadão. E o erro da pessoa veio posterior, porque o erro da pessoa só se configurou quando eu já tinha efetuado. Quando eu me deparei com a situação, quando eu vi que o fato já registrado, o fato já efetivado, a ação já executada, ou seja, o crime já cometido,
eu verifico que não era o alvo que eu pretendia acertar. Portanto, nesse segundo momento, nós temos a configuração do erro da pessoa. Porque eu estava querendo acertar, para mim a pessoa certa que estava na minha mira, não era a pessoa errada. Então não existe o erro da pessoa se para mim é a pessoa certa que está lá. Posterior ao erro da execução, eu vou verificar o quê? Que não era o cidadão que eu queria acertar. Tá, pessoal? Essa é a comparação básica que vocês têm que ter presentes quando a gente fala do tema de erro de execução e erro de pessoa. Bom, uma questão concursal sobre esse tema, que a gente tem combinado que vamos sempre trazer questões de concurso para a gente fazer um ping-pong aqui, um pinga-fogo, como diz nas redes sociais. Bom, vamos lá, questão FGV 2016. Analisando o erro na execução, assinale a opção incorreta. Ou seja, no contexto do erro na execução, a questão nos pede para a gente achar qual das assertivas está incorreta. Bueno, vamos lá. Assertiva A diz o quê? Ocorre quando o agente, ou seja, o erro na execução, ocorre quando o agente de um delito não atinge a pessoa que pretendia. Tá certo ou tá errado? Aonde está isso, professor? Artigo 73. Tá? Quando, por incidente, o erro do meio de execução, o agente, ao invés de atingir a pessoa que pretendia ofender, atinge pessoa diversa. O que diz a assertiva A? Ocorre quando o agente de um delito não atinge a pessoa que pretendia. Entendeu? Se ele atingisse a pessoa que pretendia, não haveria um erro de execução. Portanto, a assertiva A está 100% certa. Assertiva B, densa por sinal, né? Assertiva B. No erro de execução, o agente não se engana quanto à identidade da pessoa que queria atacar, mas erra o seu alvo e acerta a pessoa diversa a que pretendia. Bem densa essa opção, tá? Mas deixa eu dar outra dica para vocês. Quando uma assertiva de uma questão desse tipo tiver um contexto muito longo como esse, dividam ela. Vou explicar para vocês. Assertiva B novamente. No erro de execução, a gente não se engana quanto à identidade da pessoa que queria atacar. Ponto. Parem, dividam a assertiva. Tá, essa primeira parte da assertiva está certo ou errado? No erro de execução, a gente que se engana quanto à identidade da pessoa que queria atacar. Tá certo? Tá certo. Tá? Por quê? Porque no erro de execução, ele se engana quanto à identidade da pessoa. Ele está achando que é o Tonico e não é o Tonico. Tá? Porque é muito parecido, porque estava muito escuro. Ele atira, acerta o alvo, desfere um projétil, tá? O cara veio a óbito, mas ele está imaginando que é o Tonico. Então, ele não acerta a identidade da pessoa, ele se engana quanto à identidade da pessoa. Tá? Segunda parte da assertiva, mas erra o seu alvo e acerta a pessoa diversa que pretendia. Perfeito. Então, a assertiva B está perfeita conforme artigo 73 do Código Penal. A assertiva C é também chamada de aberractio ictus. O erro de execução é ou não é também chamado de aberractio ictus? Falei no início da videoaula desse bloco. Lembrem, aberractio ictus, perdão, da aberração. É um ato que lembra uma aberração, porque um ato que gerou um fato que não tinha como se configurar. Por quê? Porque ele comete um erro grotesco. Ele é um alvo, tá, numa execução. Portanto, é correto chamar também erro de execução de aberractio ictus? Totalmente correto, está no conteúdo de vocês. Tá? E por óbvio, a assertiva que sobrou como assertiva errada a ser marcada é a assertiva D, que diz o seguinte: o erro de execução é quando ocorre quando o agente de um delito atinge a pessoa que pretendia. Gente, olha o pega-ratão que a FGV nos traz. Vou ler de novo para vocês. Assertiva D. O erro de execução ocorre quando o agente de um delito atinge a pessoa que pretendia. Não! Se o nome já diz erro é quando a pessoa erra. Erro na execução é quando ele errou a execução do crime. Portanto, não é quando ele atinge a pessoa que pretendia, é quando ele não atinge a pessoa. Tá? Baseado no 7.3 do CP. Tá? Então, a questão concursal que nos apresenta aqui, a assertiva ser marcada como assertiva errada, é a assertiva D, tá bom? Até o próximo bloco.